Bom dia, irmãos. Acho que eu nem precisava falar mais nada, né? Que maravilha, que bênção. O Evangelho ser cantado, né? A gente poder ouvir o Evangelho de forma tão maravilhosa, de forma tão bonita. Nossas crianças participando também. E o mais importante, lembrando, trazendo ao nosso coração a lembrança dessa história maravilhosa. A chegada do Emanuel, o Deus conosco. A gente vai continuar falando sobre isso hoje. A gente segue na nossa série sobre o Advento e hoje a gente vai falar sobre o Advento em si, o culminar dessa história que Deus escreveu de forma tão maravilhosa desde a sua eternidade. O nascimento de Jesus, seguido, claro, por sua obra, por sua vida e pelo seu sacrifício. Importante, quando a gente começa a falar de Advento e quando a gente fala desse evento que é o nascimento de Jesus, a gente às vezes não consegue entender o tamanho da importância que tem esse evento na história do mundo. Jesus chamado Emanuel, o Deus conosco, o Deus que desce para caminhar entre os homens, cumprindo uma promessa que tinha sido feita há muitos e muitos anos antes. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, e a gente vai ler alguns versículos do primeiro capítulo de João. Vamos ler do livro do versículo 1 até o versículo 14. Vai estar sendo projetado também, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo, nós vamos voltar ainda algumas vezes a esse texto. Diz assim a palavra: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós te louvamos, Pai, por ter ouvido esse evangelho maravilhoso já nessa manhã, mas pedimos que o Senhor ainda fale conosco através da tua palavra. Te agradecemos pelo texto lido, em nome de Jesus. Amém. O que a gente percebe aqui no primeiro capítulo do Evangelho de João é que ele vai deixar claro que Jesus estava com Deus e era Deus, desde o princípio. Jesus, aquele que vem ao mundo para nos redimir, ele não é um reparo de última hora, uma improvisação do Pai. O plano sempre foi que Jesus nascesse, vivesse e morresse por nós. Quando Deus cria o mundo, quando Deus coloca o homem no mundo, ele sabia que o homem se distanciaria da sua presença. Antes da criação, ele já sabia que um sacrifício seria necessário. Então, o plano de Deus, ele não tem improvisos, mas ele ocorre exatamente como ele já tinha o desenhado desde o princípio. E João inicia o seu evangelho exatamente nos levando para o princípio, falando sobre o início de todas as coisas.
E quando a gente olha o início de todas as coisas, a gente percebe que Deus criou o mundo e Deus nos criou com a intenção de habitar conosco, com a intenção de estar junto conosco. Deus cria o homem como um ser relacional, para usufruir da sua presença. A Bíblia diz que no início Deus caminhava pelo jardim junto com o homem, mas um dia algo mudou. O pecado, ele passa a se fazer presente. Nós, ali representados na figura dos nossos pais, Adão e Eva, pecamos, desobedecemos à voz de Deus. E havia um juízo estabelecido. Se vocês tomarem do fruto e comerem, vocês certamente morrerão. Havia uma consequência. E quando o pecado acontece, o que a gente percebe é que Deus se aproxima do homem. Eu quero convidá-los a dar um pulinho lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, onde a Bíblia vai dizer isso. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores de jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? Havia um juízo estabelecido caso o homem tomasse daquele fruto, de certamente morrerão. Talvez a gente nem estranhasse se naquele momento, ao comer do fruto, a vida do homem tivesse sido extinta e terminada. Afinal de contas, esse era o juízo. Mas o que a gente percebe é um Deus que se aproxima do homem e chama por ele, apesar do pecado. É claro que, por conta do pecado, haverão muitas consequências, consequências com as quais nós temos que lidar até hoje. Consequências que nos afetam até hoje. O pecado ele vai corromper o mundo criado por Deus. O pecado vai trazer a dor, vai trazer a doença, vai trazer o sofrimento, vai trazer a morte e vai trazer a separação de Deus. A partir do pecado, o homem é expulso do jardim e não passa mais a ter acesso à presença constante de Deus caminhando com ele. Mas, enquanto ali no versículo 3, Deus lista para o homem, para a mulher e para a serpente a consequência do pecado, em meio às consequências havia uma palavra de esperança. Isso não é o fim, não acaba aqui. Lá no versículo 15 de Gênesis, a gente vai ver a primeira promessa do descendente da mulher. Aquele que viria para desfazer o engano da serpente, para derrotar a serpente. E lá Deus vai dizer, quando ele fala à serpente: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Durante os milhares de anos seguintes da história que a Bíblia vai relatar, e isso é uma coisa maravilhosa na Bíblia, aquele livro, ele é um livro extremamente coerente, ele conta uma história, apesar de muitas vezes a gente não perceber, ele vai relatar o cumprimento desta promessa. E essa promessa, dia após dia, história após história, livro após livro, ela vai se desenrolando. Deus vai revelando cada dia mais um pouco como seria o cumprimento dessa promessa do descendente da mulher. Os passos do Senhor Deus, eles continuam sendo ouvidos no decorrer da história. Mas o que a gente vê quando a gente olha para a humanidade, pelo que a Bíblia relata, é que ela vai se aprofundar cada dia mais e mais no pecado. Aquele pecado que inicia ali com aquele ato simples de Adão e Eva, o homem ele vai se aprofundar, vai se tornar, vamos dizer assim, cada vez mais eficiente no pecar, vai se afastar cada vez mais de Deus. Se a gente continua lendo a Bíblia e o livro de Gênesis parece relatar como o pecado ele vai se aprofundando e tomando conta do homem, histórias de homicídio, de adultério, de coisas terríveis, vai mostrando esse afastamento do homem de Deus. Mas durante toda a história, Deus não perdeu o controle. Ainda havia a promessa, ainda havia a descendência.
e Deus vai construindo a história dessa descendência. Em meio ao juízo, a salvação. Em meio à morte, há a promessa de vida. E a história da descendência, Deus vai construir de uma forma que muitas vezes a gente não entende. Para nós, parece que Deus gosta de fazer as coisas da forma mais difícil. Quando a humanidade se enterra no pecado, Ele sempre provê o resgate. E através de Abraão, um homem que Ele chama membro de uma tribo idólatra, que não conhecia Deus, um homem idoso, esposo de uma mulher infértil. Que pessoa incomum para se chamar para ser o pai de uma descendência, mas Deus se apresenta a Abraão e o chama, eu o farei pai de uma grande nação. O filho de Abraão, Isaque, também, marido de uma esposa infértil, e ainda assim o plano de Deus ele vai se cumprindo, ele vai se realizando. Impressionante como no decorrer da história, como um bom escritor, toda boa história tem aquele momento que parece que não tem jeito, não tem saída mais. Mas então vem a saída. Deus vai construindo, vai escrevendo essa história. Por vezes a gente pensa, não vai dar, acabou a descendência. Mas Deus traz a solução, sempre. Ele garante essa descendência. E através de todo o Antigo Testamento, nós continuamos ouvindo o som dos passos do Senhor Deus que se aproxima. E há uma promessa, eu voltarei a caminhar no meio de vós. Há uma descendência. Um dia, Deus estaria fisicamente presente no mundo outra vez. A serpente também continua a sua obra de engano, disfarçando-se de Deus, levando os povos antigos ali prestar adoração. Ela faz quase que uma paródia de Deus. Haviam deuses na antiguidade que diziam que o homem, para se chegar até eles, tinha que fazer grandes sacrifícios, se provar dignos para estar na presença dos deuses. Colocavam o homem como algo de pouca importância, quase que um acidente de percurso, uma nota de rodapé. Por vezes exigiam que o homem fizesse grandes sacrifícios, inclusive em muitas culturas entregando seus próprios filhos em sacrifícios aos deuses. Esse engano da serpente, ele continua presente no mundo. E é importante a gente falar, porque pode parecer que não, talvez a forma seja um pouco diferente, mas esse engano continua presente no mundo hoje. Quantos acham que para se achegar a Deus, eles precisam fazer grandes sacrifícios? Eles precisam se fazer dignos? Quantos estão perdidos tentando até descobrir que tipo de ação, o que eu tenho que fazer para chegar até Deus? Quantos nem mesmo sabem o que é Deus? Muitos têm feito de seu Deus o dinheiro, o amor, a fama, ou qualquer coisa do tipo. O engano da serpente continua presente. Mas estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quando a gente olha para o Deus verdadeiro, a gente percebe que ele faz tudo o contrário. Primeiro, ele vem até o homem. Assim como Deus se aproximou ali de Adão e Eva no jardim, no momento em que eles se escondiam com vergonha pelo que eles tinham acabado de fazer, Deus, ele mostra através da história que é ele que se apresenta ao homem, é ele que se aproxima. Quando a gente vê a história do próprio Abraão, é Deus que vem até Abraão e fala: Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Quantas outras pessoas têm a sua história relatada na Bíblia e a gente continua percebendo esse padrão? É Deus que se achega, é Deus que vem até nós. Esse mesmo Deus também, enquanto que a mentira da serpente diz que o homem não é importante, que ele não tem sentido, ele mostra que o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Ele mostra que o homem tem sim um sentido na sua vida, refletir a imagem de Deus, glorificar o nome dele. Ele mostra que esse sentido vai muito além desses 80, 70, 60 anos que a gente vive aqui. Vai muito além, é muito mais profundo, é muito maior. Enquanto que aqueles deuses falsos exigiam grandes sacrifícios, às vezes a entrega dos próprios filhos,
esse Deus entrega a Ele mesmo o seu próprio Filho em sacrifício, para que nós possamos ter acesso à presença dEle. E o advento, o nascimento de Jesus, marca o início do cumprimento desta promessa. Mais uma vez, Deus se faz presente entre os homens. Ouvem-se os seus passos em meio à sua criação, assim como um dia se ouviu no jardim, Deus caminha no nosso meio. Que coisa maravilhosa, que boa nova maravilhosa, que evento esplendoroso. E como é que o homem reage diante da presença de Deus? Como aquelas pessoas reagem quando Deus se faz presente no nosso meio? De uma forma muito parecida com o que aconteceu no jardim. Muitos se escondem da presença de Deus. Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Quando a gente volta lá ao relato de João, a gente lê versículo 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Um evento maravilhoso acontecia naquela noite. O Salvador estava presente entre nós. Mas o que a gente percebe é que muitos estavam desatentos. Enquanto a promessa maravilhosa se cumpria, o povo de Israel dormia, sem perceber a grandeza e a maravilha do que Deus estava realizando. É claro que Deus ele sempre levanta um remanescente. Os anjos anunciam a sua glória aos pastores. E homens simples, trabalhadores do campo, que com certeza não esperavam, são convidados por Deus para testemunhar o nascimento do Salvador. O próprio Jesus, a gente falou que por vezes parece que Deus gosta de fazer as coisas do jeito mais difícil. Jesus poderia ter nascido numa família, num palácio, numa posição de grande destaque, onde ele já seria conhecido e seria fácil para ele espalhar a sua mensagem, mas não é assim que Deus faz. Deus faz com que ele nasça numa família talvez desconhecida, normal, numa cidade desconsiderada, numa pequenina cidade, num local humilde, colocado numa manjedoura. Mas a Bíblia diz que os anjos louvavam a ele ali naquele ambiente. Sempre há um remanescente. Mas o fato é, as pessoas não perceberam a grandeza do que acontecia ao seu redor. O mundo não o reconheceu. Alguns de forma maliciosa. A gente percebe ali que a figura de Herodes, posteriormente, vai tentar eliminar a vida de Jesus, vai tentar matá-lo enquanto bebê, para que ele não crescesse, não expandisse seu reino. Herodes temia pelo seu reino terreno, pelo seu governo. A gente vê a figura dos líderes religiosos, que posteriormente, quando ele ensinava, quando ele trazia a palavra de esperança e salvação, tentavam acusá-lo, desconsiderá-lo, ignorá-lo. Esse mesmo padrão, ele se repete durante toda a vida do Senhor Jesus. As pessoas se opõem e tentam, de alguma forma, impedir o estabelecimento do seu reino. Os seus não o receberam, mas eles não entendiam a grandeza e a maravilha do que estava acontecendo ali. Eles não percebiam. Mas a vontade de Deus não pode ser suprimida. Não há como derrotar a vontade de Deus. Existe um contudo. Voltando brevemente ao relato de Gênesis, no versículo 3, lá no versículo 9, quando Deus chama o homem, ele vem pelo jardim, o homem se esconde, só que Deus insiste. E aí essa conjunção, essa pequena palavra é muito importante. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? É claro que Deus já sabia de tudo o que tinha acontecido. É claro que Deus sabia onde o homem estava escondido. Alguém poderia se esconder da presença do Criador? Mas ele chama o homem à sua presença. Em seu momento de maior vergonha, de maior desgraça,
escondido, tentando cobrir as suas vergonhas com folhas. Mas Deus vem até ele e o chama: onde está você? Ainda bem que o nosso Deus insiste em nós. Quem seríamos nós para estar em sua presença? Não fosse essa vontade, esse amor que Ele tem de nos segurar, de nos ater a Ele. Deus insiste em nós. Por vezes parece que a gente quer fugir, mas como um Pai amoroso, Ele vem até nós e nos traz para a sua presença. Ele já fazia isso ali no jardim. E a gente sabe que quando Ele chama e quando o homem responde, de fato, já falamos isso, vão haver ali as consequências do pecado, elas são inevitáveis. Mas em meio a todas as consequências, há uma mensagem de esperança. O homem envergonhado talvez tenha se coberto ali com folhagens desajeitadas para tentar cobrir a sua nudez, a sua vergonha. O próprio Deus sacrifica um animal inocente, não tinha nada a ver com o que tinha acontecido ali. E através ali da pele daquele animal, ele prepara uma vestimenta para o homem, para cobri-lo da sua vergonha. Isso não é um ato por acaso. Isso já é o andamento da profecia, é Deus falando: o castigo pelo pecado cairá sobre outro, a sua vergonha será coberta, será paga. Existe um cordeiro que será sacrificado pelo seu pecado. Quando a gente volta lá para o relato de João também, a gente vê uma conjunção como essa. Versículo 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que coisa maravilhosa Deus está nos mostrando. Pela força do seu braço, pela sua obra, Jesus conquista a vitória e nos traz a salvação. Após o nascimento e a pregação de Jesus, um grande e numeroso povo é alcançado por ele. Essa história continua. Nós também fomos alcançados. Fomos convidados a sair do esconderijo das trevas e caminhar em direção à sua maravilhosa luz. Sim, essa luz, ela revela o nosso pecado. Essa luz, ela revela a nossa podridão, ela revela o quão longe a gente se afastou de Deus. Mas é a mesma luz que nos justifica pelo seu sacrifício. É a mesma luz que nos santifica pelo seu Espírito Santo, que nos livra do pecado. E a mesma luz que nos promete que um dia nós seremos plenamente transformados. Um dia nós seremos como Ele, não mais sujeitos ao pecado e à dor. Um dia nós caminharemos novamente, lado a lado com Ele, estaremos face a face com o nosso Senhor. Essa promessa ela já foi cumprida. Na cruz do Calvário, nós apenas esperamos o cumprimento dos tempos. Agora é uma questão de tempo. Foi tudo pelo que Ele fez naquela cruz. Então, quando a gente pensa no advento, o grande significado desse evento é que o Deus que um dia caminhou pelo jardim, buscando o homem, Ele voltou a caminhar entre nós. Ele chegou até nós como um pequeno bebê. Como um pequeno bebê, Ele precisou aprender a andar e a falar, assim como um dia nós precisamos. E caminhou entre nós, curando, ensinando, redimindo, alimentando, alegrando. E, finalmente, aquele pequenino bebê, que a gente vê retratado pelos presépios da nossa cidade nessa época do ano, cresceu e caminhou os passos de uma via dolorosa, subindo a um monte, carregando nos ombros a madeira que o feria de uma cruz rude, e uma cruz que era destinada aos piores criminosos. Uma cruz sobre a qual ele seria pregado.
Uma cruz sobre a qual ele, que era a palavra que participou da criação do mundo, ficaria mudo como um cordeiro, porque ele cumpria o desejo do Pai, e por amor a nós, ele se entregava em sacrifício. Foi tudo por nós, e apesar de nós. E aí a pergunta que fica, é a mesma pergunta que a gente precisa trazer para o nosso coração, que Deus fez a Adão e Eva naquele jardim. Onde está você? Onde está colocado o nosso coração? Não importa se já somos crentes há muitos anos, ou se nos chegamos aqui pela primeira vez, é ouvindo a história de um Deus que se coloca, que se apresenta a nós, onde nós estamos. Que essa época festiva, que é chamada, preparada para se lembrar desse evento maravilhoso, e que muitos, assim como as pessoas de Israel naquele tempo, não se atentam, alguns até comemoram, celebram. É um tempo muito bom, é um tempo de muitas confraternizações, é tempo onde as pessoas buscam reatar relacionamentos, é tempo onde há um otimismo também para o novo ano que se aproxima. Mas em meio a isso tudo, às vezes a gente se esquece do mais importante, da lembrança do Deus que se fez homem e caminhou entre nós, por nós. E como nós respondemos a essa lembrança? Como nós respondemos ao convite de Deus? A gente deve se lembrar que Ele nos chama para nos apresentarmos a Ele na forma que estamos. Afinal de contas, nós não nos achegamos a Deus por algo que nós possamos oferecer, por ser bons, por ser melhores que alguém. Não é por nada disso. É pela sua graça. Ele nos busca até no nosso momento mais difícil, no nosso momento mais baixo. Ele estende a sua mão e se coloca presente para nos trazer de volta a sua maravilhosa presença, para caminhar novamente com Ele. Eu quero já ir chamando o coral novamente à frente, e lembrar que, assim como Adão e Eva se apresentaram a Ele, envergonhados, nós possamos também nos apresentar perante Ele, arrependidos, mas confiantes, crendo que o sacrifício dele já foi o bastante. A vitória pelo pecado, ela já foi proclamada. Os nossos pecados, os passados, presentes e futuros, eles já foram pagos por Cristo na cruz. A nossa vergonha, ela já foi abatida, ela já foi coberta. E o Natal nos traz a lembrança a isso, a bondade de Deus em cumprir a sua promessa, em enviar um descendente, que finalmente esmagou a cabeça da serpente. Verdade que por conviver com as consequências do pecado, nós ainda temos muitas dificuldades. Mas nós lutamos contra essas dificuldades, certo que a vitória ela já foi conquistada. O advento já é chegado. Ouvem-se mais uma vez os passos de Deus entre nós. Nós possamos crer nele, confiar nele, descansar nele e entregar a ele o nosso viver. Louvado seja o nome do Senhor.